Salve, salve, Aventuranos Cast! Sejam bem-vindos ao 16º episódio desse espaço que nós convidamos aqui amigos que vivem da vida ao ar livre para tratar de temas relacionados à segurança, à cultura da vida ao ar livre, falar sobre experiências, sobre segurança, sobre operação, enfim, tudo que envolve a vida ao ar livre. Se você não conhecia esse espaço, aproveite, se inscreva no canal. Esses episódios eles são gravados quinzenalmente e são lançados no YouTube e no Spotify. Estamos também no Instagram, no @aventuranocast. Nos siga, por gentileza, deixe lá seus comentários e envie para os seus amigos, para toda a comunidade. E vamos que vamos. E hoje aqui no 16º episódio, eu tenho pela primeira vez uma pessoa que... Calma aí, vocês vão entender. Não é da vida ao ar livre, mas... ele vai trazer aqui muita informação, vai trazer bastante bagagem para a gente que trabalha e que vive da vida ao ar livre, né? Então eu vou ler aqui um pouco do currículo aqui do homem, a gente precisou dar uma boa resumida, porque senão a gente ia ficar aqui a manhã toda lendo o currículo do Leandro. Leandro Augusto Ferreira Capito, né? Ele é psicólogo do esporte e especialista em terapia comportamental e ex-atleta profissional de futebol. Leandro é psicólogo, graduado desde 2016, com especialização em terapia comportamental. Ele atua há 9 anos como psicólogo do esporte. Ele vem desenvolvendo trabalhos em equipes de base e atletas profissionais, tanto no futebol de campo quanto no futevôlei. Olha aí que legal. Contribuindo para o desenvolvimento da performance esportiva e do bem-estar psicológico dos atletas. Leandro Capito, meu amigo, meu primo, já contei, já soltei aqui. É um prazer receber você aqui no Aventurando Cast. Dá um oi para a galera aí, se apresente, fale um pouco sobre quem é o Leandro. E primeiramente, né, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. Já veio um tempo aí conversando com você, tentando a sua agenda, e fiquei muito feliz aqui da gente bater esse papo, que tem tudo a ver com turismo de natureza. Muito obrigado, Vini, pelo convite, né? Estou muito feliz, é um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal da MSV Adventure. Obrigado mesmo pelo convite, é uma oportunidade bem interessante e espero que eu possa colaborar aí de uma maneira produtiva aí com o projeto de vocês. Bom, o Leandro, né, eu sou casado, estou com 39 anos, casado com a Larissa, que ela tem uma participação fundamental aí no meu desenvolvimento profissional. Temos a Estela, de 7 anos, né? Como você falou, sou graduado desde 2016. Em 2016 já atuava com psicologia do esporte, inclusive aqui em São Bernardo, num projeto social que se chama Mão Solidária. Então foi onde eu comecei a dar os meus primeiros passos. E aí, 2017 em diante, trabalhando em equipes com categorias de base, atletas profissionais com atendimento individual e com atletas de futevôlei também. Então, na minha trajetória, no resumo, é isso. Fui atleta profissional, tive experiência na base também, né, no profissional, consegui entender um pouco essa dinâmica na prática. Isso facilita um pouco nesse processo aí para colaborar com o rendimento dos meninos aí no dia a dia. Ou seja, teve lá na base, né, teve no começo, né, entende bem o que é, né, nos bastidores. Ser atleta não é fácil, imagino, né? Você começou... Com 7 anos. 7 anos. 7 anos. Comecei com 7 anos, tive a oportunidade de treinar futsal, comecei na base do Santo André e realmente, né, obviamente que lá atrás eu não tinha essas informações que com certeza iriam colaborar muito com o meu desenvolvimento esportivo, mas facilitou para entender as dificuldades que esses meninos passam na adolescência, nessa transição de adolescência para o profissional. Então, essa dinâmica, assim, da minha experiência prática me ajuda bastante aí no dia a dia. Nada como ter vivido, né? Exato. Deixa eu entregar aqui o celular, que senão eu fico me atrapalhando aqui. Dá um oi, Lorena, mais uma vez. Olha para a câmera lá, dá um oi. A Lorena que fica nos bastidores, viu, gente? É isso aí. Senão eu fico me atrapalhando aqui, perco o foco, né? Tô com o psicólogo aqui, eu não posso perder o foco, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não. E é isso. Então, poxa, que legal, meu irmão, meu primo, meu amigo. O Leandro é primo da minha esposa, é um primo que eu ganhei aqui na minha vida, né?
um grande amigo, parceiro, já viajamos junto bastante, né? Nossas famílias são muito próximas, né? Inclusive amanhã a gente tem um encontro familiar, né? Mais um encontro, isso é muito bom, as crianças brincam e a gente bate papo. Bom, Lê, então eu estou muito feliz aqui de te receber, obrigado, viu, mais uma vez do convite. Eu sei que você não é uma pessoa que vive da vida ao ar livre, né? Que trabalha com turismo de natureza, né? Mas a gente tem algumas áreas que são até meio que co-irmãs, né? Elas se parecem, têm alguma semelhança, né? Inclusive até o mercado às vezes até confunde o turismo de aventura com o esporte de aventura, né? Porque a gente acaba ali utilizando o mesmo ambiente natural, mas as práticas são um pouco diferentes. Então, a gente está aqui falando com uma pessoa que vive mais do esporte, a gente está aqui mais no turismo, mas tem um fator que acredito que em ambas, né, seja no esporte ou no turismo, a gente tem esse aspecto psicológico que é muito forte, né? E recentemente nós tivemos uma entrega de um grande projeto, inclusive o proprietário desse empreendimento teve aqui no 15º episódio, né, que foi o Henrique Halber, Petri Halber, né, que é o dono da Rap Valley. E quando a gente capacitou a equipe, né, foi um programa extenso, né, de praticamente aí 3 semanas de treinamento, a gente viu muitos aspectos psicológicos, tanto da parte de quem opera, né, dos condutores, quanto da parte de quem vai fazer a atividade mesmo na natureza, né? E aí me acendeu uma luz, falei, poxa, acho que isso aqui é um tema muito importante para a gente trazer para dentro dos treinamentos e também aqui para o Aventurando Cash, que é o podcast da MSV. Então, seguramente aqui outras operações, o mercado como um todo, vai poder usar aqui desse material riquíssimo para entender como é que funciona esses aspectos psicológicos que são tão importantes, né, da gente entender e saber trabalhar, né? Então, só para contextualizar aqui nossa audiência, né, você, qual que é a sua atividade assim de natureza que você já fez? Você já fez alguma atividade de natureza? Eu vou mais para o outro lado mesmo. Eu acho que a atividade na natureza mesmo, acho que foram trilhas que eu acabei fazendo. Nunca participei de nada muito radical, né? Mas eu acho que é o que você falou e eu acho é muito importante essa ligação do esporte, né, com essa questão. Por quê? Porque ali, como você falou, está envolvido aspectos psicológicos importantes, né, que a pessoa que está lidando com o desconhecido, com alguma coisa que é mais diferente para ela, ela precisa ter consciência para conseguir aproveitar essa aventura de forma mais sadia, né? Então, eu vou deixar aqui já um desafio. A gente está gravando aqui esse primeiro episódio nosso, né? E aí, no futuro, daqui uns dias ou alguns meses, a gente vai fazer uma atividade na natureza, tá? Então, a gente vai descer a tirolesa Voo da Serra. Bora. E aí, depois a gente volta para cá para falar da experiência, beleza? Perfeito. Então, fechou, hein? Tá Olha fechado, lá, hein? Ó, então. tem testemunhas aí, viu? Tá combinado já. Beleza, fechou. Bom, vou começar com um profissional primeiro, né? A pessoa que está ali na ponta da corda, literalmente na ponta da corda, né? A gente usa essa expressão, né, da ponta da corda, mas o condutor, a pessoa que está ali promovendo a atividade, ele é uma pessoa extremamente fundamental na operação segura, numa operação controlada. O que esse profissional que vai receber o turista? Imagina, então estou aqui na ponta de um penhasco de 110, 120 metros, e aí a pessoa vai fazer lá uma atividade de rapel ou salto de pêndulo, ou sair uma tirolesa daqui. O que esse profissional que vai receber esse turista que está chegando, o que ele precisaria ter? Como que ele precisa receber essa pessoa? Conta aí pra gente, como é que funciona a cabeça dessa pessoa? O que está por trás aí? Legal essa questão. Eu acho que, acima de tudo, eu acho que empatia, né? A pessoa precisa ter, né? Essa pessoa que está à frente, né? Ela precisa passar uma segurança, acho que para esse cliente que
que está chegando. Então, acho que empatia, sair um pouco do seu papel, porque ele com certeza já teve as experiências dele, já tem a confiança dele, então ele precisa abandonar um pouco de si e pensar no outro, porque ele está pegando um desconhecido, que às vezes também não sabe o medo que tem, então precisa ter um acolhimento ali, no meu ponto de vista, um pouco diferenciado, não precisa nomear as questões no sentido, não precisa ter medo disso. É normal sentir o que você está sentindo, né? Nós estamos aqui com você e passar confiança para essas pessoas que estão participando da atividade. Não precisa ter medo, porque realmente acontece, né? Não precisa ter medo. Como é que você não vai ter medo, né? Exato. Você olha o penhasco. Então você está participando de uma atividade que, assim, é uma altura que você não está acostumado. Tem toda a instabilidade. E aí não tem como não ter medo. É uma situação nova, então sai totalmente da sua zona de conforto. Então essa pessoa, ela precisa se sentir segura e acolhida, né? Então, não precisa ter medo. Talvez já traga na cabeça dela, cara, eu estou com medo, né? E fala, é normal sentir o que você está sentindo, né? Nós estamos aqui com você e você está seguro aqui conosco. Baita dica de ouro, hein? Empatia, né? Você entra ali naquele universo dela, você, né, entende desse momento dela. Você faz esse acolhimento, sem julgamento, né? Eu acredito que hoje acontece com muita frequência. Mas no caminho, no trajeto até chegar lá, às vezes tem amigos que estão tirando sarro, porque se você for parar para pensar, tem aquela questão do medo, o cara tem medo, então ele tem medo, então cara, é fraco. Né? Então, no frouxo, esporte, né? Isso, eu ia usar essa palavra, mas eu fiquei pensando, pode ou não pode, né? Pode falar. Frouxo pode. Mas tem essa questão, né, do esporte, né? O cara tem medo de fazer uma jogada, né? Então, não, o cara é um frouxo, tá inseguro. Então, nesse trajeto, às vezes já tem um coleguinha fazendo, você tá com medo. Então, já vai trazendo uma insegurança. Então, essa pessoa que chega ali no momento, ela precisa ser acolhida, sem julgamento nenhum. É normal sentir o que você está sentindo e a gente está aqui com você para dar o suporte que você precisa. Então, acho que é importante, porque o medo, assim, ele não é a gente não nasce com medo, né? O medo é um comportamento aprendido, né? Eu aprendo a ter medo. Numa experiência como essa, eu posso ir e não ter uma experiência boa, e aí, diante de um ambiente de arvorismo, eu já trago aquela experiência na cabeça e falo, não quero ir. Então, assim, já fica entrando naquela situação de luta ou fuga. Eu preciso estar nesse ambiente? Da próxima vez, eu preciso ter essa experiência? Ele já acaba preferindo não ir, porque ele já sente um alívio de não estar presente naquele ambiente. Então, não é inato, né? É adquirido. E essa parte da luta ou fuga, como é que funciona isso daí? Fica o tique e o teco aqui... Vai, enfrenta, ou o outro, não, vamos embora. Exato. É isso? Exato. Como você falou no início, né? Eu sou especialista em terapia comportamental, então a gente parte do pressuposto que o medo, ele é um comportamento aprendido. Então, isso depende muito da história de vida da pessoa, né? Igual o medo de altura. Como que adquiriu esse medo de altura? Às vezes é com uma experiência. Às vezes num elevador que ele ouviu um barulho, o elevador travou. E aí, a partir daquela experiência, ele já liga. Voltando para a nossa questão. Então, ele está ali e tem todas as alterações físicas e fisiológicas, né? O que é importante entender? Porque, assim, o medo, ele é uma interpretação do cérebro. Quando o cérebro entende que aquele momento é uma ameaça, ele já começa a ter algumas alterações, né? Ativa o sistema nervoso autônomo, simpático, onde acaba mudando, tendo algumas respostas fisiológicas, frequência cardíaca e respiratória, já muda também a questão da sudorese em excesso. Então, quando a pessoa ela tem essa percepção que ali para ela não é confortável, eles têm uma resposta física e fisiológica, onde às vezes alguém vai até travar, né? Travou ali e ele não consegue mais se mexer. Então, é difícil, não é simples assim. Então, ter essa experiência de uma forma mais acolhida, de uma forma mais humanizada, eu acho que colabora muito para essas pessoas terem essa experiência, né, de forma mais saudável. Gente, quanta dica de ouro, hein? Quanta dica de ouro. Então, poxa, muito, muito legal esse acolhimento, né? Essa palavra que você usou, a empatia, o acolhimento, fundamental. Porque realmente o ambiente... ele não é favorável, né? Porque você tem a questão da própria atividade, ali vou voltar a usar o mesmo exemplo, né? De um penhasco,
E aí você tem uma galera em volta, né? Que normalmente não tá te motivando, né? Principalmente se você tá ali travado, né? Você tá com medo. Aí vem esses gritos de incentivo, entre aspas, né? Vai Sim. lá, seu bunda mole, né? Exatamente. Pula, vai, entendeu? Eu já vou até mais além, Vini, porque assim, às vezes nesse processo, né, lá do início dessa caminhada até a prática, às vezes você ter trabalho de conscientização, seja uma placa de leitura, seja um outro monitor conscientizando ele do processo, seja às vezes esses clientes terem acesso aos materiais de segurança, porque isso é o que a gente fala na psicologia de dessensibilização, né? Então você vai fazendo a pessoa ter uma experiência aos poucos com aquela situação e ele vai se familiarizando com aquilo, né? Então, assim, uma experiência que eu passei fazendo uma relação com o esporte, com essa situação. Eu peguei um atleta que ele tinha trauma de cabecear a bola. E ele era zagueiro, ele precisava cabecear a bola, né? Então, assim, eu percebi isso em alguns lances e falei para ele, qual que é a dificuldade que você tem? Ele falou, Leandro, quando eu era criança, né, eu cabeceei uma bola e desmaiei. Foi um impacto forte, acabei desmaiando. E até hoje eu tenho esse trauma, né? E aí vai entrando esse trabalho de dessensibilização, né? A gente trabalha com um processo de psicoeducação, que é essa conscientização que eu falei para você, às vezes antes de ter a experiência. Então, eu mostrei para ele alguns vídeos, né? Vídeos simples e básicos de atletas cabeceando, né? Mostrando para ele que o corpo dele estava preparado para aquilo, que não teria problema. E aí depois fui fazendo ele ter experiências próximas, mas um pouco mais tranquilas, né? Fazendo fundamentos, e aí depois vai dificultando esse processo para ele pegar confiança, né? E aí, lógico, depois de um período, ele foi pegando confiança, viu que era um fundamento normal e que ele teria prejuízo se ele não conseguisse realizar, e aí ele foi enfrentando. Então, assim, esses clientes terem contato com aquilo que ele vai enfrentar lá em cima é essencial, é importante. E preparando eles, seja com materiais, seja com instruções, eu acho importante. Pode diminuir a possibilidade dele travar lá em cima. É interessante, né? Porque você pode fazer uma trajetória, né? Você pode criar uma trajetória. Principalmente se a atividade ela é mais impactante, né? Você tem lá... Porque uma coisa é você... E também isso é relativo, né? Porque a gente pode falar assim, o arvorismo é uma atividade tranquila, contemplativa. Depende para quem, né? Exato, perfeito. E aí também entra a questão da empatia. Porque muitas vezes o que eu vejo é que nem o próprio condutor está preparado para isso. A gente está falando dessa ameaça externa, mas muitas vezes, eu já vi muitas vezes, dentro da própria operação, o condutor falando de maneira pejorativa, diminuindo aquele momento da pessoa, né? Fazendo brincadeiras desnecessárias. Isso. E aí você cria um trauma na pessoa, ou você cria, ou você, não sei se dá para potencializar talvez esse Sim, trauma. com certeza. Né? Enfim, então é importante que você entenda. Então, eu acredito que a primeira grande lição desse nosso bate-papo é que você entender que a gente está falando aí de um ser humano, né? Sim. E que a sua experiência é a sua experiência. Perfeito. Não é a experiência do outro. Exatamente. Né? É simples para você. Isso. Né? Mas para o outro, não. Exatamente. E assim, todo ser humano assim, as experiências é individual, né? Às vezes eles têm a mesma experiência, só que para cada um teve um sentido. Então acho que é importante isso que você trouxe, porque eu acho que isso é humanizar o processo, né? Normalizar o medo, né? Como eu estava falando anteriormente, às vezes hoje sentir medo é ruim. E a gente precisa saber que o medo, né? Ele às vezes é um mecanismo de defesa. Quando a gente sente medo de alguma situação, ele faz que a gente se prepara. Né? Se a gente for pegar num contexto histórico de evolução, imagina aquelas pessoas que precisavam caçar para se alimentar. Ele simplesmente vai pular em cima de um leão? Não. Pô, se eu for perto do leão, o leão pode me matar. Então eu vou pegar esse pedaço de árvore, vou deixar meio com uma ponta, vou me esconder no momento. Então ele toma consciência do perigo e, por conta do medo, ele prepara esse ambiente. Né? Então, assim, o medo, ele para nossa sobrevivência, né? Então, a gente precisa ter essa noção que cada indivíduo, ele é único, né? E a gente precisa, eu acho que como condutor,
favorecer esse cenário para ele. É como você falou, às vezes tem condutor que às vezes não está preparado. Eu já fui em parque de diversão que tem brinquedos radicais, não vai morrer não. Então, assim, só essas falas, como você falou, às vezes já pode despertar alguma coisa nesses clientes. Né? Então, o medo ele tem esse lado positivo. sim. Assim a gente pode trazer aqui para o podcast. Né? O medo, ele é positivo. Exatamente. Né? Se bem aplicado. Sim, né? perfeito. Então... Eu sempre falo, Vini, que assim, o medo, assim como outros aspectos psicológicos, equilibrado, tudo é bom, né? Eu acho que a confiança em excesso também ela vai te prejudicar, porque é o cara que pô, não, eu sei que consigo fazer tudo e ali vai prejudicar. Com medo é a mesma coisa. Então, como você falou, o medo ele é positivo, né? Desde que ele esteja equilibrado. Quando o medo faz a gente evitar algumas experiências, aí ele está num nível que precisa rever, precisa entender, porque o medo tem a sua função. Às vezes tem a função de não estar aqui presente. Diante do seu convite, eu poderia ter pensado, eu vou me expor, quem é que vai estar vendo? E se eu falar alguma besteira? E por conta dessa interpretação do meu cérebro, eu já ativo aquela situação de fuga. Entendeu? Não vou participar, porque eu sinto um alívio no momento. Nossa, não vou participar do podcast. Então, eu fico confortável ali. Só que o problema é que eu reforço esse padrão de comportamento. E aí, diante de outras experiências de enfrentamento, eu não tenho repertório. Vai virando um hábito. Exato. Entendi. Entendeu? Muito bom, muito bom. E aí, agora a gente vai falar Então, a gente falou do personagem, o condutor, né? Que tem um papel fundamental nesse processo. Né? Então, você que é condutor, que está nos ouvindo ou nos assistindo, preste muita atenção, né? De repente você pode voltar aqui uns minutinhos e pensar na tua operação, porque são várias atividades, né? E as nossas atividades, elas são mais específicas, mas o mundo, né? O universo de turismo de natureza é gigante, né? Então, você olhar para o teu cliente, aí tem a sua personalização da tua atividade, pensar de que maneira que eu posso, né, trazer e tratar essa questão do medo, né, de uma maneira talvez alegre, empática, de uma maneira divertida, né, mas que você explique, porque é importante que a pessoa entenda, olha, isso pode acontecer, e se acontecer está tudo bem, tal. Talvez reforçar a questão daquilo que tá o aparato de segurança. Penso que isso traz uma base muito sólida, né? Então, vou dar o exemplo da tirolesa, né? Você tem ali cabos para mais de 6 toneladas, quer dizer, são 2 cabos de aço, e aí você começa a trazer elementos técnicos, né? Para que a pessoa talvez se sinta mais confortável. Acredito que faz sentido também, né? Você falar daquilo que ela está usando, né? Não, você não está descendo num cipó aqui, que nem o Tarzan, né? Se eu não aguentar aqui, o que acontece? Não, fica tranquilo que... Exato, né? é uma confiança técnica, né? Ele está consciente daquilo que dá segurança para ele. É igual um atleta lesionado, o cara não tem confiança, às vezes, de voltar e fazer aquilo que ele fazia antes. Eu falo, pera, o que o médico passou? Clinicamente você está liberado, ele não liberaria você para machucar novamente. Então, assim, se a empresa está conscientizando que eu tenho segurança com esses cabos, cara, eu tenho que confiar. Né? Então, é um processo ali de conscientização. Né? Já vai humanizando um pouco e deixando o cliente mais consciente. Aí chegou o cliente. Vamos entrar na cabeça dessa pessoa. Ele está te ouvindo? Quando vamos supor, ele está passando... Eu gosto de usar esse exemplo lá do pêndulo, que a gente tem uma sociedade com a Natural Extremo lá em Urubici, e a gente tem a tirolesa de bicicleta, só que o pêndulo você sai de uma geodésica, que é uma estrutura, né, muito legal, que tem o receptivo, aí você coloca ali o equipamento, tem o briefing, e aí abre ali a saída, você tem um corredorzinho que você vai até a beira do penhasco. Esse trajeto, ou da própria tirolesa, depois que a pessoa colocou ali o equipamento, ele está caminhando em direção à saída da tirolesa, ou subindo uma escada, como é que está a cabeça dele? O que está ali dentro? O que está processando? Você falou de questões fisiológicas, né, dos batimentos cardíacos, da sudorese, né, que é o suor, né, a pessoa começa a suar, a transpirar. Como é que você acessa isso daí? Perdão, como é que você acessa? Não. Ele está te ouvindo? Ele está
Dependendo de como essa criança ou adulto ele vai estar naquele ambiente, ele pode travar a ponto de, né, simplesmente não ouvir, né? Então, acho que por isso a importância desse estímulo antecedente, né? E aí, às vezes, é uma palavra, né, que às vezes pode colaborar. Ele entrou nessa tirolesa de bicicleta. Aí você vai falar, mantenha o foco, olhar lá para frente. Né? Porque assim, tem gente que consegue aproveitar, vai olhar para baixo, vai se divertir, vai desfrutar daquele momento, né? Mas tem... E aí sim, talvez seja perceptível, você percebeu ele na fila que ele já tá mais inseguro, tá preocupado. Agora, aquele cara que tá mais descontraído, você deixa ele mais leve. Percebeu que às vezes ele tá um pouco mais preocupado? Foco de atenção. Porque é como você falou, às vezes essa pessoa, ela sentiu vontade de ir, tô preparado para ir, mas lá no meio, né? Ela tem essa dificuldade, ela sofre essas alterações e aí ela começa a se sentir mais inseguro. Então, talvez, eu acho que antecipar isso, né? Eu acho que talvez seja, né, o melhor caminho. E quando a pessoa ela está pronta, ela passou por toda essa trajetória, né? A gente fez toda essa humanização e tudo mais, e aí a pessoa está pronta para ir, ela desiste. Ela chegou à conclusão que, não vou. Até onde é importante que o condutor tente acessar, até onde eu não sou invasivo, até onde que eu preciso respeitar, né? E, enfim, e se tem uma tática, se alguma coisa que eu poderia fazer para, sei lá, tentar resgatar. Importante enfim. Isso. Eu acho que por todo o trajeto, eu acho que até deve se tentar alguma tentativa. Aí vai muito do feeling dele, né? De perceber o nível de preocupação, de medo. Mas eu acho que deve sim tentar, né? E eu acho que deve ser o quê? Reforçar a experiência. Né? Eu tava brincando esses dias com a Estela e ela tava andando de patins e ela gosta de descer uma rampa lá no prédio. Eu me sinto muito seguro. Eu falei, a qualquer momento ela pode cair. Só que eu vou passar esse medo para ela. Segura, faz isso, aquilo, não. O que eu falo para ela? Ela tá lá em cima, eu falo, filha, respira, concentra e aproveita. Né? Então, assim, eu falo para ela, percebe às vezes o vento batendo no seu rosto, né? Para ter acesso a esses estímulos e quando isso acontecer, eu estou aproveitando igual o papai falou. Né? Então, às vezes, tentar trazer os aspectos positivos desse enfrentamento, da diversão, né? De talvez que lá do outro lado tem alguém esperando ele, né? Que passa também essa confiança para ele. Então, acho que passar os reforçadores positivos do enfrentamento dessa situação talvez seja uma ferramenta. Porque, às vezes, eu tenho acesso com essa questão e aí eu falo, eu não vou. Igual a questão do podcast. Eu não vou no podcast por tudo aquilo que eu expliquei anteriormente. Mas talvez vir ao podcast pode me dar uma visibilidade, né? É uma questão que tem aspectos positivos. Então eu foco ele. Eu não tenho acesso aos reforçadores a curto prazo. A curto prazo eu tenho medo, a insegurança. Mas a longo prazo eu tenho situações positivas. E aí é o que faz eu enfrentar. Então, o que vai fazer eu enfrentar nesse momento? Cara, é eu aproveitar desse momento, eu saber que do outro lado os meus amigos vão estar comigo. Então, eu acho que passar essa segurança para ele, dar diversão e que também tem outras pessoas esperando ele lá, talvez possa ser uma instrução interessante. É bem legal esse lance de você saber que tem pessoas te esperando lá do outro lado, né? É coisa simples, Vini, mas faz sentido. Total. Às vezes você fala, só isso? É só isso. Né? Tem alguém te esperando, estou seguro lá. É igual a Estela, ela sabe que eu estou segurando ela lá embaixo. Né? Então... Agora, deve ter um limite isso. Chega uma hora que fala, bom, daqui para frente não é bom forçar. Sim. E se isso acontecer, de que maneira que eu abordo essa pessoa? Eu acho que a gente volta na questão do acolhimento e da empatia, né? Primeiro, tem um público ali, essa pessoa vai estar com vergonha. Eu não sei se nesse ambiente você consegue fazer esse acolhimento um pouquinho distante, né? É porque eu sei que tem a fila, tem todo aquele espaço. Então, acho que entra na questão do acolhimento, no sentido de que é normal, de novo, sentir o que você está sentindo, né? Eu estou aqui com você e está tudo bem, né? E a questão de normalizar o medo de novo, né? Então, assim, a gente precisa, né, normalizar e falar que está tudo bem, né? Então, eu acho que é o acolhimento, de novo, você não está sozinho e está tudo bem você escolher não ir, né? É uma coisa simples também, mas eu acho que faz bastante sentido. É, muito bom.
E aí eu sempre oriento nos treinamentos, assim, você deixa essa pessoa, olha, dá uma observada aqui no que está acontecendo, fica aqui do meu lado, não precisa descer agora, fica aqui, ó, fica aqui na plataforma. Aí você deixa uma pessoa descer, uma outra pessoa descer, aí você vai batendo um papo, quer tentar agora? Isso. Aí você vai, sabe, trazendo a pessoa para perto nesse sentido mesmo Exato. de acolhimento mesmo. Isso é muito importante, né? Porque realmente é muito mais fácil, muito mais cômodo e não é o melhor, né? Você simplesmente falar, bom, então tá bom, você não quer ir, tira aqui e tal, próximo. Exato, Né? perfeito. Só que você não acessou a pessoa e eu gosto sempre de trazer essa ideia de transformação. Isso. Você, assim, está trazendo uma experiência, acho que, diferenciada para aquela pessoa. Você quer que aquela experiência seja agradável, né? Que ela não esqueça disso. Então, acho que se sentir, né, acolhido, independente da circunstância, é importante. Porque ele pode não ir, mas ele fala, cara, eles conversaram comigo, tiveram paciência comigo. Mãe, vamos tentar de novo um outro dia? Então, acho que, né, é uma questão que faz a diferença. Muito bom, Lê. E como é que funciona essas diferenças de níveis nas idades? Né? Então, a gente está falando aqui, por exemplo, da Estelinha, né? A experiência do patins, mas dali a pouco você já tem sei lá, um adolescente, um jovem, e um adulto e um idoso, por exemplo. Como é que as abordagens, elas mudam? Tem alguma dica, alguma atenção que eu tenho que ter especial? E a parte fisiológica, ela muda também em relação a essa... Não, acho que talvez, né, a criança, né, por ela não estar 100% desenvolvida, tudo isso, talvez tenha uma intensidade, talvez um pouco maior. Mas, cara, quando acontece essas questões, seja na criança ou no adulto, né, as respostas físicas e fisiológicas, elas vão ser as mesmas. Aí depende muito, como eu falei, da história de vida da pessoa, o contato que ela teve com essas experiências. Então, assim, eu acho que vai... E aí, voltando um pouco até naquela questão anterior que nós estávamos falando, vai muito da interpretação nesse trajeto, porque você olhou ali para aquele adulto, né? Você vê que às vezes aqui os lábios às vezes começam a secar, aí às vezes está muito suado, né? E aí vai às vezes o acolhimento, tá tudo bem sentir ali o que você está sentindo, a gente está aqui com você. A criança às vezes ela vai, por ela não estar 100% às vezes, né, preparada para essa questão, e o corpo também, às vezes vem um choro, né? Então, acho que são sinais simples, né? De choro, de comportamento. A agitação também, às vezes, pode ser também um sinal. Às vezes, aquela pessoa que está tão descontraída ali, às vezes também, né? Então, você fica de olho com o contato dele até colocar todos os equipamentos e ver como que ele vai reagir. Mas eu acho que não tem uma regra que vai funcionar diferente, porque depende muito da pessoa. Eu, em situações que às vezes eu interpreto com uma ameaça, com dificuldade, eu acabo ficando muito tenso. Percebo que aqui às vezes fico muito tenso, e aí é onde eu vou usando uma estratégia que dá para usar também nesse caso, que a gente chama na psicologia de autofala ou autoconversação. É onde eu vou conversando comigo, normalizando aquela questão. Leandro, tá tudo bem, você está dando uma palestra, você está conversando, você está preparado para isso, você se preparou, né? Você não vai falar nada daquilo que você nunca teve acesso, e isso vai, né, fala mais pausadamente. Então eu vou dando instruções, orientações para mim mesmo internamente, né? Então, assim, talvez isso nesse trajeto da criança possa ser uma estratégia, né? Você vai conseguir, né? Pode colocar ali às vezes uma placa mostrando, né, instruções de como lidar. Se sentiu inseguro, converse com você mesmo, fale que vai ser uma experiência agradável, que você vai conseguir, né? Então, a própria respiração, porque quando, né, tem essa ativação do sistema simpático, é muito importante, né, uma respiração consciente, porque você tem toda aquela alteração física e fisiológica, e a única questão que pode diminuir e regular isso é uma respiração, né? Então, às vezes, respirar naquele momento pode diminuir um pouco essa intensidade, pode ter nessa placa, ou então, às vezes, no seu próprio, né, condutor.
Mas voltando para a questão, não tem diferença, Vini, no meu ponto de vista. Às vezes o adulto pode se comportar de uma forma mais intensa que uma criança. Depende da experiência de vida dele. Isso é muito legal que você tá falando. Você vai falando, eu vou lembrando de experiências, né? Realmente o corpo ele vai dando sinal, né? Exato. Ele já vai mostrando ali o que vai acontecer. Exato. E aí você que é condutor que está nos assistindo aí, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, às vezes, é mais fácil você identificar essa pessoa que está talvez um pouco mais retraída, né? Você vê que está o grupo todo conversando e aquela pessoa está mais no canto. Isso. Né? Você vê que os lábios, né, talvez estão mais secos. Sim. Né? Você deu algumas falas aqui interessantes. De repente, a pessoa está andando e tropeçou porque, né, os membros inferiores aqui já... Isso. Sabe, assim... Porque assim, ó, quando essa pessoa identifica, né, esse momento como uma ameaça, né, é ativada essa parte do sistema simpático e aí existem essas alterações, né, tanto a questão da perda de foco também, né, a visão também fica um pouco mais embaçada, né, então essa questão de tropeçar é muito importante, porque às vezes ele não está com foco de atenção ali, e às vezes a tendência às vezes é acontecer isso. Então são sinais muito importantes. Você olha para o cara está transpirando, até às vezes pode ser pelo calor, mas está em excesso, né? Então acho que ficar atento a esses sinais, eu acho que é importante. Então você que é condutor, você vai lá dar uma informação, um briefing. Isso tudo a gente ensina em treinamento também, né? Você está debaixo de uma árvore, alguma coisa, tem só um pouco de sombra, não fica o condutor na sombra. O condutor vai para o sol, bota a equipe lá, os participantes, na sombra. De repente fazer um exercício de respiração e tudo mais, porque a partir dali você vai conduzir as pessoas para fazer uma atividade de aventura. Eu acho interessante. Elas precisam prestar atenção no que você vai falar. Exato. Então, se você não acessar essas pessoas, né... E às vezes o condutor está falando e por conta dessas alterações, ele não está com foco de atenção, ele não está nem prestando atenção. Então, acho que essa questão que você trouxe é importante, né? Às vezes de preparar esse ambiente, né? O ambiente, deixar esse ambiente um pouco mais reforçador. É fazer eles olharem para si, uma respiração consciente, um exercício de relaxamento. Às vezes pode também colaborar também para regulação, na autorregulação que a gente fala. Legal. E aí é o desafio de fazer tudo isso, mas também de uma forma divertida, né, gente? A gente vai descontraindo, mas aí é que é uma linha muito tênue, né? Entre o descontraído e a brincadeira, sabe... desproporcional ou fora de contexto, pejorativa. Sim. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque o fato de você estar ali brincando, né, ou relaxando, até porque as pessoas estão no momento de lazer, a gente precisa trazer isso, é importante, né? As pessoas não estão ali trabalhando, né? Elas estão ali fazendo realmente uma atividade que muitas vezes elas se planejaram. Sim. Né? Poxa, eu comprei lá a tirolesa tem, sei lá, 2 meses, eu vou para aquele destino, eu sei que eu vou fazer isso, que eu vou fazer um rapel, enfim. Então, tem toda uma expectativa, né? E muitas vezes o condutor não tem a menor noção disso, né? Porque ele está ali trabalhando todo dia e para ele é muito comum, né? Então, as brincadeiras, muitas vezes, elas são... Eu já vi muitas, né? E são fora de contexto total. Então, muito cuidado. Se você quer ter uma operação... de segurança e qualidade, entenda que tem uma pessoa, um ser humano por trás dessa atividade, fazendo atividade. Então, tenha empatia, acesse tudo isso que a gente está falando aqui, que o Leandro está trazendo, de aspectos psicológicos, são muito importantes, né? E Lê, começa onde? O negócio ativa onde aqui? Primeiro, é no cérebro, é isso? Isso, é a interpretação, né? No cérebro. A pessoa interpretou aquilo como uma ameaça, aí já vai ativar... Bateu o olho... Aí já começa a preocupação. Toda aquela alteração, né, física, fisiológica, como você falou, mas sempre começa aqui, começa na mente. Né? Então, eu passo isso para os atletas também. Putz, eu interpretei aquele jogo como um jogo difícil, eu já fico otimizando as dificuldades que eu vou ter. Agora, quando eu interpreto aquilo como mais um jogo, ou seja, eu já fiz o que já estou preparado para fazer aquilo, normalmente a tendência é você lidar com aquela situação um pouco mais... né, mais tranquila, mais equilibrada, né? E aí eu acho que esse ponto que você trouxe, Vini,
é importante do condutor, né? E eu brinco às vezes com a Larissa, quando a Larissa traz situações do colégio, né? De alguns exemplos de professores e tal, e aí eu pego uma questão de gestão, porque quem que foi que errou, né? É o condutor que ele falou o que ele falou ou quem contratou ele ou quem não treinou? Então, acho que você falando isso, me vem na cabeça o quê? Né? O treinamento desse profissional, ele precisa ser diferenciado, né? Esse tipo de repertório aqui, essas falas, pode desencadear isso, porque a empresa quer uma experiência de excelência. Favorecer esse ambiente para que isso aconteça é o essencial. Onde começa? O condutor. Não é você que vai estar lá, né? Então, preparar, passar um treinamento, né, do que pode acontecer, porque às vezes ele não tem um conhecimento nem de que ele está ativando ali uma questão que vai otimizar ali medo, insegurança, né? Então, essa questão da empatia, colocar no treinamento essa questão da empatia, né, o acolhimento, o que pode favorecer na experiência dessa pessoa, é importante, porque quando esse cara estiver lá, ele pode até estar num dia ruim, só que para não piorar, ele vai falar, eu preciso fazer isso, entendeu? Então, acho que vai muito da empresa também que faz a preparação para essas pessoas. Me corrige se eu estiver errado, você vai falando aqui, eu vou só conectando aqui os papos. É possível uma pessoa que está super habituada a fazer atividades na natureza, a sair da sua zona de conforto, seja no trabalho, ou seja numa experiência, né? Enfim, ampliando ali a sua zona de conforto, né? Uhum. É possível que uma pessoa dessa, que na teoria ela chegaria ali para fazer atividade e ia tá tudo bem, e ela chega e ela, opa, fiquei com medo. E também o contrário também ser verdadeiro, uma pessoa que estava com medo, muito medo, uma pessoa que ela na teoria ela seria uma pessoa que seguramente eu não vou fazer atividade, eu estou indo lá só para acompanhar, sabe aquela pessoa, vou tirar foto, carrega a mochila, isso não é para mim, mas eu chego lá e falo, pô, eu estou te fazendo essa pergunta porque eu tenho uma construção na minha mente, eu quero ver se está certo. Isso é possível ou não? Não, com certeza, com certeza. Por quê? Porque é o que eu falei para você, às vezes a confiança demais, ela também é um problema, né? Então, às vezes a pessoa que está confiante demais, às vezes pode estar lá descontraída, mas às vezes ela pode ter algum estímulo ali que muda essa percepção dela, né? Pegando um gancho com o esporte, depois eu faço essa relação de novo. Às vezes, né, culturalmente falando, tem atletas que falam, se eu acertei o primeiro passe, eu tô confiante. Agora, se eu errei, o jogo acabou para mim. Cara, não tem nada a ver. Se você errou o primeiro passe, você tem a oportunidade de construir aquilo novamente, né? Então, às vezes, essa pessoa não tá num dia ruim, né? Mas ela tem a confiança, ela já tem a experiência dela. Mas cheguei lá na frente, putz, tropiquei, tive alguma interpretação, falei, cara, eu acho que hoje não é meu dia. Essa pessoa que está habituada, ela vai começar a ter pensamentos disfuncionais da experiência, ou criar, né, situações. E aí ela começa a ter todas essas alterações que nós conversamos anteriormente. E pode ser que ela desencadeie alguma situação que, não vou hoje. Ou então que ela dê trabalho para vocês lá em cima. E uma pessoa que às vezes está chegando, tá lá tirando foto, mas eu tô vendo tanta gente se divertindo, tanta gente brincando. Cara, eu acho que eu vou, né? Acho que é um ambiente reforçador para mim. Vou tentar, vou arriscar. Então, acho que é real, é verdade. Isso pode acontecer, sim, dos dois lados. Muito bom. Eu concordo contigo, né? Concordo. Eu penso que, voltando aí também algumas falas anteriores, essa questão de você ter tudo muito bem comunicado, sei lá, placas, briefing. Eu gosto muito dessa questão do branding, né? Você chega lá, pô, a pessoa tá uniformizada, tem um crachazinho, tá com, sabe, um boné ou um capacete, ele que vai te receber ali. Toda essa construção, né, ela faz parte da jornada do turista, né, da experiência do turista. A experiência dele já começou aí. Já começou, né? Então, por exemplo, esse acolhimento que ele começa ali no backstage, né? Quando ele vai comprar, de repente seja online ou presencial, toda essa jornada ela vai sendo construída, né? E aí a pessoa ela chega e ela olha todo aquele aparato que tem
um cheiro de segurança, de Perfeito. coisa bem feita. Ele olha e fala assim, poxa, isso aqui é muito legal de fazer, vou me divertir. E aí você ganhou, né? Você ganhou porque o cara vai indicar, ele vai ir de novo. Sim. Essa questão que você falou do cheiro, assim, né? Isso é muito importante também, porque é um estímulo olfativo que gera experiência, né? A Larissa é muito assim, depois você conversa com ela amanhã lá no churrasco, porque ela tem muita experiência, assim, com cheiro. Nossa, esse cheiro me trouxe tal lembrança. Memória afetiva. Exato. Então, para esses clientes, né, como você fala, nossa, tem um cheiro de segurança, porque eu estou vendo, né, a pessoa ali, né, trajada, orientando, todo esse processo aqui faz muito, né, faz muito sentido. E aí, assim, eu até vou além, né, tô viajando aqui, mas às vezes, né, essa experiência, ela precisa ser reforçada. Né? Então, às vezes, depois dessa experiência, essa pessoa ter acesso a um feedback positivo. O parabéns pela coragem legal que você veio desse condutor. Legal. Às vezes uma foto, né, um vídeo, né, alguém, sei lá, em alguma estrutura que tenha isso, que a pessoa tenha um acesso. Peguei essa foto, eu comprei, olha o dia que eu fui lá, cara, foi muito legal. Quero ir de novo. Reforça positivamente e fala, pô, em algum momento eu quero voltar. Ou então eu vou indicar para alguém, ó, já foi aqui? Olha que legal, minha experiência foi essa. É uma estratégia também. Legal demais, legal. Essa questão do feedback é importantíssimo, né? Bacana. Porque, por exemplo, de repente, porque quando tá uma situação dessa, tá a operação, todo mundo sabe ciente, ó, tô aqui com o cliente e tal, então eu sei que o Pedro que tá aqui, ele vai ficar um pouquinho aqui comigo, daqui a pouco ele vai descer. Uhum. E ele começou a descer, eu já tô aqui com o meu rádio, e o Leandro tá lá na base, ó, Leandro, o Pedrão aí que tá descendo, ó, dá uma reforçada, parabeniza ele aí pela coragem e tal, então isso também é um Perfeito. reforçador, né? Cara, é um reforçador e isso é outra coisa simples que faz muito sentido. Porque a partir do momento, eu sempre falo para os meus atletas, você não pode ficar refém desse feedback de um treinador, né? Porque você está fazendo a sua obrigação, você tem que treinar bem, né? Mas reconhecer que você, né, realmente está se esforçando, você teve coragem naquele comportamento que você precisava ter, acho que faz muito sentido. Então, pô, você percebeu que ele estava com dificuldade. E aí, pô, aí o que você falou, você tem toda essa estrutura, ó, dá um parabéns pro garoto aí, ele estava com dificuldade aqui, né? E isso, obviamente, também, que eu acredito que tem que fazer muito sentido quando treinado. No treinamento, lá você vai reforçar o padrão, Sim. né? É processo também, entendeu? Então, acho que, cara, eu acho legal, né? Tudo que o reforço positivo colabora bastante. A gente não pode ficar refém, né? Mas eu acho que é importante também. Muito bom. A gente só falou da parte boa aqui, viu, gente? Ó, chegou lá, tudo bonitinho, cheiro de segurança. A gente conseguiu, né, trazer essa experiência para o turista, desceu bacana, tal, legal, teve um reforço positivo, mas, contudo, todavia, entretanto, o cara pode chegar lá e, cara, o cheiro não tá bom. Sim. Literalmente o cheiro. Ele está olhando ali o equipamento, ele está precário, Sim. né? O capacete rachado, quebrado, as cadeirinhas ali com a fivela enferrujada, ou a cadeirinha esgarçando, né? As pessoas sem cuidado, sem preparo para receber, sem processo, né? Uhum. A empresa não tem processo. E a pessoa que chegou achando que ia ser uma experiência, ele, opa... Aí aciona um alerta, né? Sim. Não vou porque... Não tá me passando segurança. Não tá me passando segurança. Quem nunca, né? Já aconteceu situação de ir a algum brinquedo, ou então mesmo... Esse parquinho da cidade, né? Em trilha mesmo, você está no caminho ali e vai falar, cara, não sinto tão seguro não, né? Eu acho que assim, eu costumo falar que às vezes, né, entrando nessa situação... O cara que está ali, né, o condutor, o cara tem que ser criativo, né? Lógico, porque assim, não tem a segurança que nós estávamos falando antes, mas está seguro. Só que essa imagem em si causa insegurança. Então vai muito da criatividade, né, da pessoa. De tentar passar essa confiança de alguma forma. Tudo isso que nós falamos anteriormente mesmo, né? Do feeling, desse traquejo de conduzir a pessoa. Acho que essa questão, acho que faz a diferença, porque, cara, pode estar num lugar muito ruim,
né? Às vezes você vai... Quem nunca teve uma experiência também, às vezes, de ir a um lugar, fazer uma refeição e não é legal. Mas o atendimento, o acolhimento, a atenção... Cara, eu vou voltar aqui, né? Às vezes tem uns amigos que falam, pô, fui lá no lugar, não dei nada e, cara, quero voltar lá de novo. Se você vai lá junto comigo. Então, às vezes, tem essa questão, aí eu acho que vai muito da criatividade do profissional, né, de tentar reverter essa situação. Porque trabalhar em uma condição, né, que realmente tem uma estrutura, isso vai acontecer, mas acontece também. Às vezes eu não tenho a estrutura que eu precisava e a empresa está trabalhando para isso. Então vai de você, né, se reinventar. Né? Você tentar trazer alguma coisa que estimule a pessoa a ter uma experiência agradável. Aspectos criativos, né? Essa é uma característica aí do empreendedor, né? Então ele precisa ser criativo, ele precisa entender, né? Tem a questão da empatia, né? Que acredito que é a base de tudo, né? Você entender que realmente essa pessoa, então ela pode em algum momento ali ter essa oscilação e se ela tiver, de que maneira que eu vou abordar isso, né? Sim. Com criatividade, trazendo então principalmente, acredito que ficou muito claro aqui, porque tem um momento do podcast que a gente fala de segurança, né? Uhum. Mas eu acredito que todo o nosso papo aqui ele foi recheado desse aspecto psicológico que, no final das contas, reforça a questão da segurança para a pessoa tomar a decisão Sim. de falar, eu vou lá e vou fazer. Né? Então, tenha criatividade na sua operação, observe, veja, sabe? Pega um dia que não tem cliente, vai lá e olha a tua estrutura, com um olhar, sabe, uma lupa que você vai ali, ó, deixa eu ver isso aqui, o que eu posso melhorar, né? A sinalização, eu penso que é algo fundamental, Sim. né? Se você tem ali uma placa sinalizando dos riscos, além de ser um requisito normativo, né? Sim. Você sabe muito bem, você que já é um Aventurando Cast, que acompanha aqui, né, os nossos programas, você já sabe, né? Nós temos uma norma específica só para falar de informações preliminares ao participante, que é a ISO 21103. Você tem que ter tudo lá. Isso está na Lei Geral do Turismo e no Código de Defesa do Consumidor. Você precisa, é obrigatório, é mandatório para a operadora ela comunicar todos os riscos. Olha, isso pode acontecer, né? As pessoas que podem ou que não podem fazer atividade por determinado motivo, hipertenso, gestante, enfim, parte do corpo imobilizada, você tem tudo lá. Uhum. Então, olha, não me encaixo nesse grupo, me encaixo nesse aqui, esse aqui eu posso. E se acontecer tais situações, a gente está preparado para isso. Então, você tem lá kit de primeiros socorros, né? Você vê que você tem ali uma maca e você vê que a equipe está preparada, né? Então, isso é muito importante para reforçar essa questão da segurança, trazendo sempre esse aspecto psicológico, né? Com leveza, com tranquilidade, dizer assim, olha, fique tranquilo, mas caso aconteça, Sim. nós estamos preparados para... Exato. É a questão eu gosto muito de usar os exemplos da aviação, né? E aí eu constantemente tenho minhas viagens, né? Eu tenho por hábito ali de ficar na saída de emergência, né? Uhum. Aí é protocolo, né? E a gente recebe ali a instrução, né? Posso contar com vocês? Né? Ela dá o treinamento. Você pode contar comigo. Espero que não, né? Espero que você não precise contar comigo, mas se precisar, estou aqui para isso, né? Então, é importante que isso seja periodicamente, né? Reciclado e revisto e que a gente seja incansável nessa parte de ter esse olhar, né? Para os aspectos de segurança, para os aspectos psicológicos, né, de quem vai estar ali, porque elas estão correlacionadas. Acho que é mais ou menos por aí, né, meu amigo? Você falei muita besteira ou não? Não, acho que é certo. Eu concordo com você também, porque eu acho que são processos que vão passar confiança para esses clientes de vocês, né? E eu acho que é aquilo, né? Você vai desensibilizando, você vai mostrando aquilo que vai acontecer de forma, né, gradativa. Então, se eu estou lá no início e eu já sei como que funciona esse cabo, às vezes é um desenho bobo, tá lá, uma placa, um elefante lá naquele cabo. Vai falar, cara, você aguenta tudo isso? Então, tô tranquilo. Então, são informações simples que vai trazendo aquela realidade. O cara teve acesso ali, né, o condutor, o monitor já explicou como que funciona. Eu acho que já vai trazendo essa pessoa para ter o contato e o acesso a essa experiência. Então, vai chegando lá já mais consciente,
né? Eu falo para os atletas, a partir do momento que você está consciente daquilo que você vai fazer, vai te dar mais confiança. Agora, quando a bola chegar no seu pé e você ainda não sabe o que você vai fazer, é o que vai dar medo, insegurança. Vou dar medo de errar, por quê? Porque eu não lembro o que eu fiz, entendeu? Então, agora, quando está tudo organizado nesse sentido, com certeza essa pessoa tende a ter uma experiência melhor. Muito bom. Então, estou me comprometendo aqui que você vai ter exatamente essa experiência, garanto para você, né? A gente vai fazer em breve aí o voo da tirolesa Voo da Serra, que é uma das tirolesas com o maior número de descidas do Brasil, né? E uma experiência incrível. Top. E aí depois a gente volta aqui Eu vou contar para eles a minha preparação pré, como eu fui conversando comigo mesmo, quando eu fui falando que ia dar tudo certo, quando eu fui fazendo uma respiração consciente, eu vou preparado já. Todo caso eu posso falar assim, bom, no 16º episódio lá, tivemos um profissional, né, um psicólogo que tratou sobre isso. Se você tiver com medo, dá um tempinho, assiste aqui, uma horinha você consegue pegar aqui dicas aqui de ouro de um profissional. Mas é isso, a gente, você vê, o bate-papo é muito rápido, cara. Já passou, cara. A gente já está aqui no nosso limite, queria agradecer mesmo esse bate-papo, né? Foi muito enriquecedor, eu tenho certeza que você atingiu aqui não só os clientes da MSV, a nossa equipe, né? Que são os clientes, tem os internos e os externos, né? Mas todo o mercado, né? Porque a ideia é que esse material, ele cada vez mais ele alcance, né? Pequenos, o mercado de turismo de natureza muitas vezes são pequenos empreendedores, são empresas. Então a pessoa está ali, às vezes, vendendo e depois ele está ali operando, né? Porque são apaixonados por aquilo que fazem. Bacana. Então eu tenho certeza que você hoje foi um instrumento aqui para atingir essas pessoas, para falar, né, no coração dessas pessoas, né, se assim pudesse dizer, para ajudar mesmo, né? E a gente está falando de um Brasil que tem dimensões continentais. Então, tem os lugares mais longínquos que esse material ele pode chegar e, de repente, a pessoa pode aprender muito, tenho certeza, porque foram dicas valiosas. É muito importante que a gente mexa, né? Que a gente seja incansável, né? E isso falando de aspectos profissionais, não só do empreendedor, porque empreender é um estado de espírito, você não precisa ser o dono da empresa, né? A gente falou aqui do condutor, mas você não precisa ser o dono da empresa. Você pode empreender dando o seu melhor naquela condição que você tem ali de ser o condutor, e é uma característica, um comportamento empreendedor. Eu tenho certeza que você ajudou muita gente hoje, queria te agradecer imensamente, deixar aqui esses últimos minutos para você mandar um recado para a galera, inclusive deixar o teu arroba aí do Instagram, onde que as pessoas acham o Leandro Capito aí, caso precisem de uma consultoria, de uma ajuda mais personalizada. De repente você pode ir lá nessas operações e falar com a equipe, né? Então, bacana. Fica à vontade, essa câmera aqui é sua e o microfone é seu também. Perfeito. Muito obrigado, primeiro, pela oportunidade, de novo, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de colaborar de alguma forma, né? O recado que eu deixo para você, né, condutor e empresa, né? Invista em humanização do processo, né? Empatia, acolhimento, conscientização, né? Fazer essa experiência, né, ser mais agradável para o seu cliente. E para você que está desfrutando desse momento, acho que o recado que eu deixo é mais para se perceber, né? Perceba o seu corpo, como nós falamos aqui, ele sempre está dando alguns sinais, então a frequência cardíaca está ali um pouco mais alterada, respire consciente, né? Você está desfrutando do ambiente, né, que é seguro, então vá para aproveitar. Então, acho que é mais se perceber, ter essa percepção do corpo, de como que funciona. E se não estiver tudo bem, você procura o profissional que possa te orientar. As minhas redes sociais, no Instagram, é Leandro Augusto Psi. E eu acho que no TikTok, Leandro Capito Psi. O TikTok eu fiz recentemente. Olha aí, então já entrei no TikTok. Me procurem lá, que lá tem algumas dicas. Eu falo também um pouco, né, sobre o medo. Compartilho também
um pouco da minha rotina, tanto como, às vezes, psicólogo dentro do clube que eu estou hoje, ou então, às vezes, algumas mensagens. Às vezes eu dou uma sumida, mas apareçam lá que tem conteúdo lá para vocês desfrutarem também. Muito bom, obrigado, meu irmão. Olha, satisfação enorme de estar aqui com você. Um grande abraço para a família, toda a família Capito e família Ferreira, são amigos do coração. E eu vou me despedir aqui agora da nossa audiência. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui no 16º episódio do Aventurando Cast. Lembrando que esses episódios são gravados quinzenalmente. Nós estamos no YouTube e no Spotify e também no @AventurandoCast, que é o podcast da MSV Adventure. E eu deixo sempre esse recado final. Vivam a vida ao ar livre, mas vivam com segurança e lembrando dos aspectos psicológicos. Valeu, galera. Aquele abraço. Até a próxima. Tchau.